Programa Ser Saudável. Como ser mais saudável, mesmo na menopausa? Antigamente, tinha-se o seguinte pensamento, que nós íamos envelhecendo e por isso os hormônios iam decrescendo. Hoje sabe-se o contrário. Hoje sabe-se que os hormônios vão decrescendo e nós vamos envelhecendo. Inverteu-se a importância dos hormônios na questão do envelhecimento. Por que aquela senhorinha, muitas vezes que vive lá num sítiozinho, num lugar mais tranquilo, ela tem uma menopausa sem sintomas, ela entra, porque mesmo a produção dos ovários diminuindo, ela tem ainda um pouco de hormônios que vai mantendo um padrão emocional e orgânico mais tempo. Isto é, ela envelhece mais lentamente. Então eu tenho percebido que o estresse faz com que a gente gaste hormônio. Então, estresse gasta hormônio. Na minha observação pessoal, tenho percebido pessoas que vêm mantendo os níveis hormonais com reposição e vêm se mantendo bem, sem sintomas. De repente, com os mesmos padrões, com o mesmo tipo de medicação, começa a ter os sintomas. Eu pergunto, mas o que aconteceu? Você vinha mantendo bem, meses, até anos. Ah, doutor, eu passei por uma situação muito difícil, eu passei por um estresse muito complicado. Eu tive uma sobrecarga, uma carga, uma situação muito difícil. E aí eu percebo com isso que o estresse gasta hormônios. Por isso que a pessoa diz assim, nossa, aquele senhor estava bem, era jovial, aí teve um problema grave na empresa, na família, de um dia para o outro ele envelheceu, o cabelo embranqueceu, ele ficou envelhecido. Por quê? Porque o estresse gasta hormônios. Então, a administração do estresse seria uma das maneiras de nós mantermos um envelhecer mais lento. E no caso da menopausa que estamos falando hoje, claro que, além dos ovários que produzem os hormônios, o colesterol, como já dissemos anteriormente, é matéria-prima para a produção de hormônios. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma certa idade, mas ainda mantém algum pouco de hormônio que vai mantendo um padrão de jovialidade. Exatamente. O que nos preocupa muito, você que está aí nos escutando, e que ainda faz uso dos produtos lácteos e dos seus derivados, é a questão dos hormônios. Já que nós estamos abordando o hormônio, saiba você que o leitinho que você toma, que está aí, que ainda você não conseguiu se libertar, ele é lotado de hormônios. Exatamente isso. A vaca lá, né, lá o pessoal coloca hormônio para que ela produza mais leite. Então, este leite é inundado de prolactina, de estrogênios, enfim. E você consome. Imagine só, você está tendo uma carga hormonal além da necessária para o seu organismo. E isso, claro, gente, influencia muito no metabolismo. E como? A mesma questão do glúten. O glúten influencia o sistema endócrino. Saiba você. Você acha que não, mas já existem estudos mostrando. Então, eu quero estar melhor nessa fase da vida. Eu quero que meu organismo esteja melhor. O que fazer? Comece removendo isso, né? Removendo esses produtos, entendendo que existem entradas hormonais que não são necessárias mais para o seu metabolismo e que você mistura, realmente, você atrapalha o seu sistema endocrinológico. O estresse gasta hormônio, gasta cortisol. Por tabela, esse cortisol precisa de nutrientes. Por isso que eu disse no bloco passado, você precisa ter alguns nutrientes extras para o seu corpo conseguir se desenvolver nesta fase da vida, não é verdade? Eu costumo dizer o seguinte, você tem celular, você tem internet, você tem computador em casa. Hoje nós não dispomos de não ter essas coisas, nós temos que ter essas coisas. Faz parte. São suplementos da vida moderna, eu digo suplementos da vida social moderna. Se a pessoa falar, não quero ter computador, não quero ter internet, não quero ter celular, ele vai viver isolado, num sítiozinho, isolado do mundo. Então, nós precisamos disso para viver. Da mesma maneira que socialmente nós precisamos desses suplementos, eu digo assim, telefone, televisão, internet, etc., para que nós possamos viver de forma mais adequada e viver melhor, nós precisamos de suplementos. E esses suplementos, hoje estamos falando das reposições hormonais. Né? Então, existem vários padrões de reposição hormonal na menopausa. O grande problema são os conflitos ainda existentes, onde existe um mito, segundo estudos que a gente faz, que os hormônios podem causar câncer. Os verdadeiros vilões, como ela estava falando, são os hormônios colocados nos animais, os hormônios nos plásticos, chamados xenoestrogênios. Você lembra da xênia? Estou fazendo propaganda da xênia. Lembra da xênia? Então, xenoestrogênio. Coloca no Google e você vai ver. Estes sim são os verdadeiros vilões, são parecidos com os hormônios, e estes sim podem trazer
alguma alteração celular. Lembrando que nós já conversamos no programa de câncer, que 100% do câncer, segundo aquele médico alemão, é de origem emocional. Exatamente. Você sabe de onde tem esses estrogênios? Qual é, muitas vezes, o vilão é que está na sua casa? Aposto que você não sabe. Quem é que esquenta coisas no micro-ondas nos plásticos? Você faz isso? Então, pare de fazer. Nesse plástico, existe sim essas quantidades de substâncias que se transformam em xenoestrogênicos, xenobióticos, atacando sim, de forma silenciosa, o seu metabolismo. E tudo isso influencia, gente. Parece que não. Mas imagine doses diminutas, diariamente, consecutivamente, por longo tempo. É assim que vocês vão se intoxicando e quando chega efetivamente num resultado, e aí vocês se assustam, né? Dizem o seguinte, nossa, mas eu sempre fiz isso e agora que me deu o problema? Não é que agora lhe deu o problema, agora você tem um resultado, uma somatória de uma série de inferências que foram acontecendo. Como no caso, a grande quebra de paradigma dessa questão dos hormônios bioidênticos, dos hormônios sintéticos, mas o que são isso? Bioidênticos, iguais ao do organismo, por isso que o organismo entende ele de forma fisiológica. Ele não causa efeitos colaterais, é como se o seu corpo estivesse fabricando novamente esse hormônio. E você consegue ter uma certa estabilidade, diferentemente dos sintéticos. Os sintéticos que estão aí, justamente traz essa proposta. Eles são semelhantes em termos de estrutura química, causando efeitos colaterais. Essa é a grande diferenciação e a grande quebra de paradigma. Por quê? Porque quando você vai comentar com o seu médico, muitas vezes, essa questão, eu queria fazer uma suplementação hormonal. Você já ouviu do seu médico dizendo, não, isso causa câncer. Isto, se for o sintético, você corre riscos, não quer dizer que você vá ter, como a gente tem uma nova visão sobre a questão do câncer, né, na verdade. Mas se você fizer um trabalho dentro de uma suplementação bioidêntica, é completamente diferente a fisiologia do seu organismo. Então, modulação hormonal é uma nova frase. Não se fala mais em reposição hormonal, se fala em modulação hormonal. Então, o melhor e o ideal é isso aqui. Mas é claro que você vai falar, mas isso eu não tenho acesso, isso eu não consigo. Então, nós vamos dar algumas opções para vocês, além das reposições hormonais ou modulações hormonais, bioidênticas. Algumas questões de fitoterápicos, algumas questões homeopáticas, e a proposta é administração do estresse. Administrando o estresse, você diminui todos os sintomas, tanto na menopausa quanto na andropausa. Pessoal, você pode nos encaminhar um e-mail pelo sersaudável@tvmundomaior.com.br, justamente dentro desse tema, ou outro tema pertinente que você queira saber mais, e também nos assistir todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, na TV Mundo Maior. Acesse aí o nosso site www.tvmundomaior.com.br. Ah, você perdeu? Não sabe onde assistir? Existe uma reprise do nosso programa, sim. Você acessa novamente aí tvmundomaior.com.br e vai nos programas gravados. E tá lá a reprise do nosso programa, sempre com esse intuito, para que você possa nos ver cada vez mais. Nós vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já já, conversando hoje com você sobre menopausa.